Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Oficina Terapêutica. Então, continuando o nosso curso, tá? Existe uma dificuldade que as pessoas enfrentam quando vão buscar autoconhecimento, quando elas vão buscar, por exemplo, um terapeuta. Eu mesmo já ouvi falar de pessoas que foram terapeuta e saíram dizendo o seguinte: eu não falo tudo pro meu terapeuta, eu não me abro. Ok, isso é um posicionamento e está tudo certo, tá? Agora, o que acontece? Existe, porque o terapeuta, ele enxerga além do aparente. O que existe por detrás de uma frase que você fala, de um comportamento, ou, por exemplo, de uma postura. Quando a pessoa diz, eu não falo tudo pro meu terapeuta, né? Você que é terapeuta, você que se vire aí, saber o que tá passando aqui dentro. Faz aí pra mim, né? Por quê? Não é porque a pessoa não quer se abrir. Muitas vezes ela tem uma crença. Ele é terapeuta, ele vai adivinhar. Porque terapia é adivinhação. Né? E por que a pessoa pensa isso? Existe uma razão. Há alguns anos atrás, na TV brasileira pelo menos, existia muito comercial de pessoas que ajudavam as outras, né? Através de búzios, por exemplo, e cartas, tá? Não existe nada demais com isso, né? Porém, muitas vezes nós temos a ideia de que a ajuda é algo que alguém vai aparecer na nossa frente, vai ler nossa mente e vai simplesmente abrir os horizontes. Gente, não é bem assim a terapia. Se existe alguém que faz isso, eu respeito e está tudo certo. Porém, a minha terapia, né? A minha formação e os meus conhecimentos não são para isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando o terapeuta não atende essa expectativa do cliente, começa aquela ideia. Essas constelações são abertas. Isso é charlatanismo. Você está enganando os outros. Porque eu chego aqui, você não adivinha. Gente, terapeuta não tem bola de cristal. Terapeuta não é super-herói, né? Eu não sou a mãe de Ná, entende? Nada contra ela. E se ela ganhou dinheiro fazendo isso? Tá tudo certo. O problema é a ideia de que terapeuta, né? Ou terapia é adivinhação. Não é, tá? A gente fala tanto hoje em empatia, né? Mas a empatia precisa ser real, concreta, tá certo? Então, se você está buscando autoconhecimento, se você está tendo dificuldade porque você não acha a pessoa certa, o palestrante certo, o terapeuta certo, o coach certo, porque eles não te entendem, né? É claro que precisa ser um profissional competente. Vale lembrar que muitas vezes o cliente precisa também, na medida do possível, se abrir para a sua mudança, entende? Isso é muito sério. Por isso que eu estou dando esse curso, porque isso é muito sério. Mas por que você não me falou antes, Diego? Porque você não abriu. Porque o terapeuta ele só vai até onde o cliente vai. Muitas vezes, através da leitura corporal, você até identifica certos padrões, como, por exemplo, abuso, medo de falar em público, por exemplo, vergonha, timidez, enfim, dificuldade de se expressar, mas o terapeuta é um ser humano como outro qualquer, nem mais nem menos do que o seu cliente, do que ninguém. E ele não é adivinhador. Então, terapia não é adivinhação. Tá bom, gente? Tá? Então, ok. Você falou do tema, né? Que é desenvolvimento humano. O problema, né? Que é você, por exemplo, se frustrar no seu processo, achar que é charlatanismo. E a raiz do problema é que é a crença de que terapia é adivinhação. Tá? E qual é a solução então, Diego? A solução é simples, por exemplo. Simples, mas também não é fácil, né? Ela é simples e profunda. Porque a solução passa pelo diálogo. Tá? Se você não consegue abrir o tema, o terapeuta vai te ajudar a abrir o tema, mas ele não vai ler a sua mente como com uma bola de cristal. Tá, Diego, mas existem pessoas que leem a mão e acertam. Sim, mas nem todo mundo lê mão. Tá? Nada substitui o diálogo. Se alguém lê mão e acertou, ok. Mas mesmo assim precisa ter o diálogo. Né? Ou a conversa sistêmica, né? Ou a prosa. Né? Muitas vezes você pode fazer terapia tomando chimarrão, porque pela prosa, né? Porque precisa existir a troca, o equilíbrio entre o dar e receber. E isso passa
pelo diálogo, tá? Então a solução é você começar a dialogar, tá? Sobre temas. Não precisa expor o seu problema. Você pode começar, por exemplo, Diego, eu tenho dificuldades, por exemplo, com timidez. O terapeuta vai conseguir te ajudar. Mas se você não fala, ele não vai adivinhar. Porque enquanto eu não verbalizo, vai cair aonde? Na crença do que? Ele vai precisar adivinhar. Mas você não viu? Você não percebeu? Você não viu no meu... Pode ser até que ele percebeu, mas ele precisa da permissão do cliente, tá? Então, gente, terapia é responsabilidade. E terapeuta não é adivinhador, não é adivinhação, terapia, tá? Tá, então qual que é a diferença entre adivinhação, né? Para não cair no charlatanismo. Eu não estou dizendo que quem faz isso é charlatão. Eu estou dizendo que a gente precisa ter algo palpável para caminhar junto no processo terapêutico e no desenvolvimento humano. E o diálogo é muito importante. Então, vou citar aqui 5 aspectos que mostram com clareza o trabalho do terapeuta. Primeiro, ferramenta. O terapeuta trabalha com ferramenta. Ele tem o sexto sentido, ele me ouviu. Não é bem assim. Terapeuta tem ferramenta, tá? De comunicação, certo? Trabalha com uma técnica específica. Constelação, reiki, Theta Healing, leitura corporal, medicina germânica. Ele tem técnica, tá? Então não é adivinhação. Ele ouve o cliente e ele sabe ouvir com empatia, acompanhando a sua respiração, o seu olhar, o ritmo da fala, percebe? Percebendo o seu corpo. Quarto, ele sabe fazer as perguntas certas, por isso que tem que haver diálogo. Como é que ele vai pedir se você não abre o tema, tá? Então, fazer perguntas fortalecedoras. E o quinto, identificar padrões enfraquecedores, porque a partir do diálogo a gente consegue identificar o que está faltando na vida do cliente, tá? Então, gente, terapia não é adivinhação, tá? Ok? Espero ter contribuído e qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu tiro suas dúvidas. Grande abraço e até a próxima aula.